Salve, salve nação alvinegra, começando mais um vídeo aqui no canal John do Timão. Então, se você é novo aqui, tá chegando agora, já se inscreva pra gente bater a meta aí de 85 mil inscritos. Conto com a colaboração de todos, deixa o seu like, ative o sininho de notificações e também sigam o John nas redes sociais, @John do Timão, muito conteúdo legal lá pra vocês também, tá? Ontem estive presente aí na Arena, na vitória do Corinthians, então se quiser ter um pouco aí dessa visão de arquibancada, me acompanhem lá no Instagram. Certo, família? Então vamos pra cima. Editor, pode rodar a vinheta. Salve o Corinthians! Bom, como eu falei, o Corinthians entrou em campo ontem contra a equipe do Mirassol, tá? Em casa, Neoquímica Arena, 6h30, né? Não choveu. No finzinho do jogo caiu uma garoinha fininha, tá? Mas foi bem tranquilo mesmo, bem tranquilo. Vencemos por 3-0. 3-0, 2 gols do Roger, 1 gol do Renato Augusto. A gente entrou com o time principal, tá? E aí, em cima daquilo que eu tinha falado pra vocês, temos agora uma semana de descanso. A gente pega o Santos, depois mais uma semana de descanso para finalizar o campeonato contra o Santo André, tá? Então assim, era para entrar com o titular, ainda mais depois do empate contra o Palmeiras, a gente precisava pontuar no campeonato, tá? Corinthians iniciou o jogo bem, tá? Começou bem, ditando o ritmo do jogo, o Mirassol tentando criar algumas oportunidades, né, nos contra-ataques. A gente abre o placar, uma jogada do Renato pela esquerda, faz o passe que no início era pro Roger, mas a bola cai no Yuri, ele pisa pro Roger já chegar finalizando, 1-0. O Mirassol é obrigado a sair pro jogo, deu mais espaços, tá? E aí deu espaço para a pessoa errada, pro Renato Augusto. Renato Augusto recebe o passe do Juliano na linha do meio-campo. Ele avança. O Roger faz o facão. Ele vai que dá a bola, não dá o passe pro Roger, puxa pro meio, dá só um tapinha no canto. 2-0 Corinthians. É uma simplicidade, é uma tranquilidade e, acima de tudo, uma qualidade técnica absurda, cara. Do jeito que ele faz, parece que é simples. Parece que é só você pegar a bola e ir andando e dar um tapinha de chapa que você vai fazer o gol. E a gente sabe que não é assim. Não é. Mas ele faz com uma facilidade tão grande que parece que é simples, tá? Mas enfim, 2-0 Corinthians. Tá? Uma tranquilidade já no primeiro tempo, né? Nessa questão do placar. A gente vem para a segunda etapa. A gente vem para a segunda etapa. Com 10 minutos, tem uma falta lateral, o Camilo bate. O Cássio sai, perde o tempo da bola. O zagueiro do Mirassol cabeceia para fora, mas o Cássio derruba o jogador. Sai socando tudo, derrubou o cara. Pênalti, tá? Marcado em campo, já o árbitro mesmo marcou. Vem o Camilo para a bola, a Arena criou uma pressão, absurda. Por quê? Ficou naquele debate, pênalti não foi, não sei o que, uma enrolação pra bater. Acho que o pênalti foi marcado com 9 minutos, ele foi bater com 10,5 pra frente. Aquela pressão, aquele barulho, vem o Camilo pra bater, bateu no meio, né? No meio, um pouquinho pra esquerda, o Cássio caiu, tirou com o pé. A gente comemorou igual um gol. A Arena virou um caldeirão absurdo. Um barulho no ouvido assim que você... Meu Deus do céu. Nisso, o Gil quebrou, a bola saiu na lateral aqui do lado direito, o Corinthians já foi pro ataque, bateu o lateral, caiu no Juliano, ele deu um passe entre as linhas não, né, entre a zaga e o goleiro, porque ele tava entre o lateral esquerdo aqui e o zagueiro, ele deu a bola lá no segundo pau no Roger Guedes, um cruzamento rasteiro, pro Roger só entrar dentro da área e finalizar 3-0. Na sequência, o Camilo errou o pênalti a 10h40 do segundo tempo, o Roger fez o gol com 11 e alguma coisa, tá? Então aí o 3-0 para sacramentar a vitória do Corinthians. E aí, tá? Com essa atuação, com essa vitória, muito bacana, pelos gols, pelo placar elástico e tudo mais. Só que eu tenho um ponto de atenção.
A equipe do Mirassol chutou 24 vezes. O Corinthians chutou 14. Certo? Então assim, você não pode dar tanto espaço assim para a equipe do Mirassol. O Camilo perdeu o pênalti, tudo bem. Só que ele teve 4 oportunidades na frente da área do Corinthians de finalizar. 2 para fora, passaram perto, e 2 o Cássio fez a defesa. O camisa 7 deles chutou mais 2 vezes. O camisa 5, o volante, chutou. O ponta esquerda lá, chutou. Todo mundo chutou da frente da área do Corinthians. Não pode. Não pode dar tantas oportunidades assim para o Mirassol. No segundo tempo, eu não lembro agora qual foi o jogador. Deu uma trauletada da frente da área, o Cássio foi na bola, não chegou perto. Não, chegou perto. A bola pegou na trave e saiu. Então assim, ó, já falei do pênalti que o Camilo perdeu quando ainda estava 2-0. Poderia ser um 2-1 e uma mudança de contexto dentro da partida. Depois, quando já estava 3-0, tem essa bola na trave. No 0-0, o Mirassol teve as primeiras oportunidades. Então assim, atuação boa, muito boa. Um 3-0 no placar, mas temos pontos de melhoria, tá? Principalmente na frente da área do Corinthians. Principalmente. Os caras do Mirassol achavam o ponta, dava o passe no meio, o cara tava sozinho. Tava sozinho, puxava e batia no gol. É que o Cássio ontem estava muito bem, tá? Os jogadores do Mirassol também não acertaram tantas finalizações, mas tiveram o espaço para finalizar, tá? Esse para mim é o principal ponto. No mais aí, nossa equipe se comportou muito bem, quando teve oportunidade, matou o jogo, tá? E é isso, eu acho que foi essa virada de chave ali no segundo tempo. Tem um pênalti pro Mirassol, o Cássio pega, a gente sai, faz o gol, mata o jogo. Aí o Mirassol tava nas cordas. Com 12 minutos do segundo tempo, acabou, tá? Se eles tinham essa intenção de reagir, acabou naquele momento. Certo, rapaziada? Quero saber o que vocês acharam da atuação do nosso time na noite de ontem. Bom, e aí só para atualização de vocês, o nosso time volta aos treinamentos na quarta-feira, depois de amanhã. Então, como eu falei que a gente tem a semana livre, tem folga hoje, folga amanhã, volta a treinar na quarta-feira, tá? E treina quarta, quinta, sexta, sábado, para enfrentar o Santos no domingo. Lembrando que o Santos joga no meio de semana, tá? Vou até confirmar aqui para vocês. O Santos joga quinta-feira contra o Ceilândia pela Copa do Brasil. Tá? Então, mesmo o Corinthians tendo esses 2 dias de folga, vai ter mais tempo de treinamento do que o Santos. Tá? Então, nesse sentido aí, programação tranquila, folga merecida para os atletas. Agora, rapaziada, eu quero falar sobre uma situação que eu já venho cobrando aqui há um tempo, certo? E que ontem, para mim, foi mais absurdo ainda. Com 12 minutos do segundo tempo, tava 3-0 para o seu time, o Mirassol já tinha perdido o pênalti. Como eu falei, o Mirassol estava nas cordas. Matou. Tá 3-0 para você dentro de casa, a equipe confiante, a torcida empurrando, uma atmosfera, sensacional. Aí você tem 5 substituições para fazer. O que você faz? Você me coloca 4 volantes e um lateral direito. Porque entraram Rafael Ramos, que é o lateral direito, e aí os 4 volantes. Fausto Vera, Duqueiroz, Paulinho e Maicon. Pô, John, tá ruim, tá não... O problema é o seguinte. O Paulinho voltando de lesão, precisa de ritmo. Beleza. O Fausto voltando de lesão, precisa de ritmo. Beleza. O Maicon, a mesma situação. Beleza. Esse é o jogo para eles ganharem ritmo. Mas por qual motivo você vai me colocar o Duqueiroz nesse jogo? Por qual motivo? A mesma situação do Rafael Ramos. A não ser que o Fagner tenha pedido para sair. Sentiu alguma coisa, tá? Beleza. Se não, por que você não dá uma oportunidade pro Giovani da base? Por que você não dá uma oportunidade pro Pedrinho da base? Você tirou o Adson na direita, você podia pôr o Giovani, o Pedrinho,
Dessa vez ele não colocou o Romero, mas não colocou os garotos da base também. Pô, você quer um jogo melhor do que você estar em casa, ganhando por 3-0 e o time confiante? Pra você colocar o garoto, ele vai dar um passe, dá outro passe, ganhou a confiança, deu aquela relaxada, fala, pô, tô em casa. É o Corinthians, vamos. Aí o cara tem essa confiança, essa tranquilidade pra fazer a jogada dele. Entendeu? Que é um jogo com menos pressão do que ontem, com 3-0 no placar. Aí por qual motivo você me coloca o Duqueiroz em campo? Por quê? Por quê? Tá? Essa é a minha principal dúvida. E aí o Fernando Lázaro respondeu. Ele falou, ó, eu entendo a ansiedade, foram 35 dias de temporada, 10 jogos. Primeiro, temos que consolidar a equipe antes de qualquer coisa. É um tempo curto para fazermos isso. Essa oportunidade para os jovens, elas vão surgir naturalmente. Pô, Fernando, aí vai surgir quando? No mata-mata? Num Corinthians e São Paulo, num jogo que tá uma diferença de 1 gol. Aí você quer colocar o moleque. Não, entra lá. Vai surgir quando? Numa Libertadores? Jogo difícil? Por que você não vai já dando essa quilometragem pro atleta? Essa experiência de atuar na arena, pra depois, lá na frente, quando você precisar, o cara já tá habituado, o cara já conhece a arena, já sabe como entrar com os demais jogadores, já tirou um pouco dessa pressão, tá? Eu penso dessa forma e quero saber a opinião de vocês. Bom, e aí tivemos ontem uma declaração, quase com a entrevista, né, do Roberto de Andrade também, tá? Depois aí do Fernando Lázaro, falou sobre diversas situações, tá? Vou trazendo aí ao longo da semana, mas primeiramente sobre o Luan. Ele falou, ó, Luan tá treinando como está faz tempo e vai continuar até o fim do contrato dessa forma, nada diferente. Tá? Então até o fim do ano o Luan continua treinando e é isso. Não tem ninguém interessado, não conseguiram essa rescisão de contrato e o Luan segue no Corinthians até o fim de 2023. Essa é a principal atualização do momento, tá? Sobre Bruno Mendes. Vamos falar sobre Bruno Mendes. Roberto de Andrade falou o seguinte: conversamos com os empresários do Mendes e marcamos uma reunião para o mês de março. Eles virão e vamos conversar para acertar a renovação. Que foi o que eu falei para vocês. Nesse momento, a gente sabe do interesse do Inter e do Flamengo, mas os empresários deles só virão para cá em março. Então, nessa última semana agora de fevereiro, não tem o que o Corinthians fazer para adiantar, para acelerar essa renovação. Sobre o Christian Barletta, tá, o jogador aí do São Bernardo, que sofreu o pênalti nessa rodada aí do Paulistão, ele falou que estamos conversando com o São Bernardo, não tem nada certo, é um bom jogador e tudo mais, meio que desconversou. Tá, desconversou sobre a situação do Barletta, mas a informação que temos é que outros clubes também estavam interessados, o Corinthians foi e fechou com o Christian Barletta, tá? A informação que a gente tem é que já está fechado e ele se apresenta no Corinthians após o Campeonato Paulista, certo, rapaziada? Bom, e a última declaração do senhor Roberto de Andrade, que pra mim é um absurdo, é até... como que eu posso falar, triste pro torcedor, quando você vai ver uma entrevista do seu diretor de futebol, e aí quem entra é o Roberto de Andrade, a gente já fica triste. Mas enfim, aí ele falou o seguinte: não existe uma carência específica no elenco. A gente sempre está aberto para trazer grandes jogadores com qualidade. Não enxergo necessidade em nenhuma das posições. Um atleta de grande qualidade é sempre bem-vindo em qualquer clube. Não sei o que é mais triste, se é o Roberto fazer parte da diretoria do Corinthians ou essa frase que ele disse, cara. Essa declaração dele. Pô, se ele que é o diretor de futebol não tá enxergando uma carência no nosso elenco, tem tanta coisa errada que, pô, é difícil até saber por onde que a gente começa. Primeiro que você não tem uma reserva pro Yuri Alberto. Segundo, que no lado direito do ataque, o Adson foi muito bem ontem,
tá? Isso a gente precisa ressaltar. Não fez gol, não deu assistência, mas jogou muito, tá? O Watson jogou muito ontem. Só que a gente precisa de uma concorrência maior daquele lado. Pode ser que melhore com a chegada do Mantuan, que vai ser uma opção boa. Só que do lado esquerdo você tem só o Roger. Já que o Fernando Lázaro não coloca o Giovani, não coloca o Pedrinho, pra gente saber se eles vão dar conta do recado ou se precisa ir no mercado. E aí vamos para a principal posição, meio armador. Se você tira o Renato Augusto do seu time, você não tem ninguém para colocar. Ainda mais com o Juliano fazendo a posição de segundo homem do meio campo, segundo volante. Você tira o Renato do Corinthians, o aproveitamento cai pela metade. Cai pela metade. E aí vem o diretor de futebol e falar que não existe nenhuma carência no nosso elenco. Não enxerga necessidade nenhuma das posições. Pô, aí é tiração com o torcedor, rapaziada. É tiração com o torcedor e eu quero saber a opinião de vocês, família. Bom, agora rapidinho antes da última notícia, vou pedir para quem não for inscrito, se inscreva aí embaixo e já deixem um like para fortalecer. O Corinthians está de olho no volante Richard Rios, tá? Ele é colombiano, tá? Pertence aí ao Guarani de Campinas. Fez categoria de base no Flamengo, tá? Fez categoria de base no Flamengo, apesar de ser colombiano. Saiu do Flamengo em 2022, certo? Foi emprestado aí pro Mazatlán. E aí o Guarani contratou o jogador, certo? Ele tem atualmente aí 22 anos. Teve um destaque aí nessa última temporada pela equipe do Guarani, tá? Ele chegou aí em 2022, tá na segunda temporada, né? É titular da equipe do Guarani, pelo que eu vi aí de algumas partidas. Chegou a jogar contra o Corinthians, tá aqui na Arena, tá? Ele já jogou aqui na Arena contra o Corinthians. E aí a informação do jornalista Will Castro, tá? Que o Corinthians tem interesse na contratação do volante Richard Rios. Negociações, obviamente, em estágios iniciais, tá? Aquela primeira sondagem, entender aí a situação do atleta, quem que é o empresário, o que que eles pedem, o que que não pedem, mas, tá? Existe o interesse do Corinthians no volante Richard Rios. E aí, tá? Mais uma vez eu vou elogiar a lógica da diretoria nesse momento, tá? Nesse tipo de negociação que a gente vem pedindo há muito tempo. A gente fala de Série B, fala de Campeonato Paulista. Pô, quantos jogadores jovens com qualidade não tem nesses campeonatos? Que a gente poderia fazer um investimento baixo com a possibilidade de retorno alta, tá? Melhor do que você ir lá e pagar 500 mil de salário pro Júnior Moraes, que não resolve, que não joga, tá? O Júnior Moraes não foi relacionado para a partida de ontem. O motivo? Ninguém sabe. Comissão não fala, diretoria não fala, ninguém fala. Com 500 mil de salário, você pega aí 5 jogadores com qualidade, no Campeonato Paulista, por exemplo, e paga um salário de 100 mil para cada. Você vai ter 5 atletas que vão querer dar a vida para se firmarem no Corinthians, tá? Então, a gente segue aí acompanhando essa negociação, tá? Esse interesse aí do Corinthians no volante Richard Rios. Certo, rapaziada? Por hoje é isso. Amanhã eu volto com mais novidades sobre o nosso Coringão. Até mais, um forte abraço e vai Corinthians!